Shalom, povo de Deus, meus queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que privilégio podermos ter mais um momento de pastoreio. Esperamos que você esteja bem, que o seu coração esteja sob a paz do Supremo Pastor. Que Deus nos abençoe e que Ele receba todo louvor e toda a glória. Eu quero lhe convidar a buscarmos juntos ao nosso Deus. Oremos. Deus querido e amado, bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu numa cruz para nos dar vida, uma vida abundante, eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado. Queremos de todo o nosso coração te exaltar. Rogamos a tua bênção para esse momento de pastoreio. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Rogamos que o teu Espírito venha nos conduzir, falar ao nosso coração, aquecer a nossa alma com a tua santa presença, nos dirigir em caminhos de vida e que possamos cantar louvores ao Senhor, que é santo, santo, santo. Age nesse momento, ó Espírito Santo, opera em cada vida, em cada família. Nós pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você, onde você estiver, a louvar a Deus juntamente conosco. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Vamos exaltar juntos o nosso Deus. Amém, meus irmãos. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso com canções que exalte e glorifique o seu santo nome. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar,
é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Meus queridos irmãos, nós estamos refletindo no segundo livro dos Reis. É uma obra que apresenta
reinados, tanto do reino sul quanto do reino norte. Então, vários reis de Judá e de Israel são mostrados, e o texto de hoje é 2 Reis, capítulo 16, que apresenta o reinado de Acás. O rei Acás, ele foi filho de um grande pai, e ele foi pai de um grande filho. Ele é filho de Jotão e pai de Ezequias. E tanto o seu filho quanto o seu pai foram pessoas que amaram a Deus, que viveram buscando agradar ao Senhor. Mas Acás, infelizmente, não viveu assim. Ele foi um dos reis mais infames e perversos da dinastia davídica. Ele começou a reinar com 20 anos e governou 16 anos em Jerusalém. E o seu reino, ele se apequenou em suas mãos. Ele foi um fracasso politicamente, economicamente e, acima de tudo, espiritualmente. E eu quero lhe convidar para a gente ler esse trecho, porque ele nos ensina sobre como é grave uma pessoa se afastar do Senhor e como a nossa única esperança está em Deus. Ou seja, nós não temos condições de lidarmos com a vida nas suas diferentes demandas, com as suas muitas tentações, no nosso próprio poder, na nossa própria pretensa suficiência. Nós precisamos do Senhor. Essa história de Acás nos revela exatamente isso. Não importa o poder, a influência, os recursos que uma pessoa tenha, sem Deus ela está perdida. Mas com Deus, com o Senhor, nós temos segurança. Então, por favor, meu amado, minha amada, observe a leitura desse texto, 2 Reis, capítulo 16. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até ao dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acás a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei,
e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém, o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. O rei Acás cortou os painéis dos suportes e de cima deles tomou a pia e o mar, tirou de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Quanto aos mais atos de Acás e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Bem, como nós falamos, esse texto nos mostra um homem poderoso, mas que era um fraco. Espiritualmente, Acás era fraco. A despeito dele ter tido um pai piedoso e depois dele veio um filho piedoso, Acás, na verdade, foi um homem que não temeu ao Senhor. Ele foi alguém que não honrou o legado espiritual que ele tinha, pois tanto o avô e o pai de Acás foram homens de Deus. Uzias e Jotão temeram a Deus, deixaram um legado espiritual para Acás, porém, quando ele ascendeu ao trono, adotou um novo modelo para o seu reino, e não foi um modelo piedoso. Isso é muito importante, porque a despeito do grande impacto que a nossa ascendência possa ter na nossa vida, os nossos pais, os nossos avós, o compromisso que temos com Deus, ele é pessoal. Ninguém é salvo por causa da fé de um terceiro. Nós somos salvos pela ação do Espírito Santo no nosso coração, gerando em nós fé. Então, a fé por meio da qual Deus nos salva, ela é pessoal. Ela não pode ser
transferida, ela pode ser comunicada, transmitida. Acas, então, foi um homem que não aproveitou o seu legado. E isso nos traz um ensinamento. Você tem legados espirituais abençoadores? Aproveite esse legado. Você tem exemplos de homens e mulheres de Deus, da sua família, ou quem sabe que não sejam nem da sua família, mas que você pode copiar, que você pode aprender. Aproveite. Aproveite. Deus coloca homens e mulheres dele na nossa vida para nos abençoar. E nós devemos imitar não o modelo do mundo, como Acas, mas imitarmos o modelo de Deus. Acas, portanto, ele copiou um modelo errado. O texto nos mostra, no versículo de número 3, que ele andou nos caminhos, ou no caminho dos reis de Israel. Todos os reis de Israel, sem exceção, andaram nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que foi um rei ímpio. Então, Acas, rei de Judá, ao invés dele adorar Yahvé, ele adora ídolos, falsos deuses. E o texto nos mostra, ainda no versículo 3, parte B, que Acas imitou as práticas mais abomináveis. Ele ofereceu sacrifício a um deus pagão e ele queima a seu filho. Imagine um pai chegar a um nível de iniquidade a ponto dele oferecer um sacrifício infantil do seu próprio filho. E ele fez isso, ou para a divindade Moloque, ou para o deus Baal, ambos falsos deuses. Observe como a idolatria, ela entorpece a razão. Como a adoração a falsos deuses, ela cega o indivíduo, ela embrutece a alma. O texto diz ainda, no verso 4, que Acas, ele sacrifica em locais errados. Além dele adotar o sacrifício pagão, além dele abraçar as práticas abomináveis dos ímpios, o texto nos mostra que ele sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Então, claramente, nós temos aqui uma falsa adoração. E a falsa adoração é idolatria, ou seja, adorar um falso Deus, ao invés de Yahvé, o verdadeiro Senhor. Mas no verso 5 até o verso 9, nós vemos que Acas tinha como fonte da sua fé, ou alvo da sua fé, não o Senhor. Deus, ele exerce a sua disciplina, e o texto vai nos mostrar que houve uma coalizão de nações, uma aliança militar para atacar Judá. Síria, Israel e Edom. E diante desta ameaça, o que Acas faz? Diante do fato de estar sendo ameaçado por Rezim, rei da Síria, por Peca, o que é que Acas faz? O texto nos mostra que ele, diante do fato de estar sendo atacado por vários flancos, por várias áreas, ele pede ajuda ao inimigo.
Veja que coisa terrível, amados irmãos. Diante do ataque de Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Acaz, ele vai buscar ajuda ao inimigo. Ele não confia no Senhor, como o seu filho Ezequias faria mais tarde. Acaz envia mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, rogando sua intervenção para livrar-se do poder da Síria e de Israel. E é tão grave isso, que o texto nos afirma que Acaz, ele se refere ao Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Observe, queridos, essa expressão servo e filho eram para ser utilizadas na relação dele com Deus. Judá era filho de Deus. Acaz era servo de Deus. Então, esse tipo de relacionamento ele deveria ter com Deus, mas aquele homem estava no nível de impiedade tão grande que ele simplesmente diz para o rei de uma nação ímpia, inimiga sua: eu sou teu servo e teu filho. Veja como o pecado ele é terrível. Nós temos aqui um homem que apostatou e ele faz um pedido de ajuda diante dos adversários que o estavam cercando. E o texto nos mostra que Acaz, ele nem respeita a casa de Deus. Ele depena o templo para enviar de presente o ouro da casa de Deus e do palácio. Ou seja, ele oferece tesouros a Tiglat-Pileser como se fosse um suborno, para que Tiglat-Pileser atuasse em seu favor contra a coalizão de reis que o estavam atacando. E aqui nós temos um outro princípio muito importante. Muitas vezes nós podemos nos sentir ameaçados por dificuldades, por situações embaraçosas. Mas nenhuma ameaça nos dá salvo-conduto para o pecado. Nenhum problema nos libera para adentrarmos em caminhos iníquos. Acaz simplesmente não confiou no Senhor. E o Senhor já tinha dito para o seu povo confiar nele, depender dele. Porque Ele é o seu protetor, Ele é o seu provedor, Ele é o seu dono, é o seu pai. Mas simplesmente Acaz não age como um crente, mas como um político astuto. Um comentarista chamado Dale Ralph Davis diz que Acaz vende seu direito de primogenitura. Meu querido, minha querida, em quem nós temos confiado? Quando a dificuldade nos assalta, em quem nós temos confiado? Em homens ou em Deus? Em estratagemas humanos ou em Deus? Nas nossas ideias e soluções ou no Senhor? Esse texto nos mostra, através desse mau exemplo, que nós precisamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 5, diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas no verso 7 de Jeremias 17, o profeta diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. E no versículo seguinte diz que esse homem vai ser como uma árvore frutífera, uma árvore que persevera em meio às adversidades, às intempéries da vida. Ou seja, a pessoa que confia no Senhor, ela será sólida, ela será frutífera, ela prosperará, mesmo na sequidão. Meu amado, minha amada, confiemos no Senhor.
Meu querido, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você está se sentindo afligido? Está vivendo dias de grande adversidade? Coloque a sua dor diante do Senhor, as suas preocupações, o seu problema, a sua ansiedade. Antes de tudo, lance todo o seu peso ao Senhor. Ele é capaz de segurar os nossos pesos. Ele é poderoso para nos dar vitória. E peçamos orientação a Ele. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Senhor, qual a tua direção para eu lidar com esse problema lá na empresa, na minha casa, nas minhas relações interpessoais? Ó Deus, qual é a tua solução? Qual é o teu caminho? Me orienta. É assim que nós devemos agir. Acas não fez isso. Ele buscou uma solução aparentemente imediata, mas não duradoura. Ele comprou por dinheiro o rei da Assíria, que deu ouvidos a ele, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quié, matou o Rezim, ou seja, aparentemente Acas tinha resolvido o seu problema, mas de fato aquilo foi um engano. O texto continua dizendo, do verso 10 ao verso 18, que ele simplesmente apresenta um falso culto. Quando o poder dos seus inimigos é temporariamente neutralizado pela intervenção da Assíria, Acas vai a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, ele que já havia sucumbido ao poder político da grande potência mundial, que era a Assíria, agora ele vai ser seduzido pelo falso culto. E então há a instituição da idolatria em Jerusalém. A cidade santa se torna um ambiente de idolatria, porque o seu rei era um ímpio. O texto diz, no verso 10, que Acas chega a Damasco e vê um altar. Então, envia uma planta do referido altar a Urias, o sacerdote, a fim de que ele construísse um semelhante em Jerusalém. Aquele sacerdote, conforme o verso 11, ao invés dele resistir, dele dizer, não, rei, não faça isso, nós devemos adorar somente o Deus vivo e verdadeiro. O sacerdote não faz isso. Ele era espiritualmente fraco. Ele não questiona, ele não desobedece, ele não adia a ordem dada pelo rei, porque mesmo ele obedecendo ou estando submisso ao rei, mas antes de tudo, a sua fidelidade era ao Rei dos Reis, ao Deus Todo-Poderoso. E aqui nós temos a religião sucumbindo ao poder do Estado. O sacerdote Urias não confronta o rei Acas. Ele simplesmente faz o que o rei manda. Abandona a sua fidelidade ao Senhor e se torna um colaborador da idolatria. E nos versos 12 e 13 há uma adoração falsa. Quando o rei Acas chega de Damasco, o altar pagão estava erigido e ele se chega àquele altar pagão e sacrifica, queima holocausto, faz ofertas de manjares, derrama a sua libação, asperge sangue de suas ofertas pacíficas. Um culto espúrio, não agradável a Deus. O que aconteceu? Verso 14 diz que o verdadeiro altar, o altar de bronze da casa de Deus, ele foi tirado e colocado ao lado do altar pagão, o altar do rei. Então nós temos aqui
uma deturpação. Esse novo altar não era o altar do Senhor, mas era o altar do rei. O altar pagão ocupava a centralidade do culto. O verdadeiro culto não existia mais. E assim, o texto nos mostra um sincretismo religioso. Verso 15, Acaz não apenas sacrificou no altar pagão, mas ele ordenou ao sacerdote Urias fazer o mesmo. E conforme o verso de número 16, o sacerdote vende sua consciência e ele desobedece abertamente ao Senhor. Versos 17 e 18, Acaz fez modificações no templo e no culto para quê? Para agradar a Assíria. Ele contrata uma equipe de construção para trabalhar nas mudanças arquitetas do templo. O rei Acaz desfigura a casa de Deus, corta os painéis dos suportes, toma a pia, o mar, tira de sobre os bois de bronze, tirou de sobre os bois de bronze, melhor dizendo, colocando sobre um pavimento de pedra, e assim ele simplesmente fez com que a palavra de Deus não fosse mais referência para Israel, e sim uma adoração falsa, corrupta. Verso 19 e 20, aquele reinado apóstata chega ao fim. Acaz é um fracasso. Ele começou mal e terminou mal. Ele viveu e morreu na idolatria. Não foi sepultado com honra como outros reis fiéis. O seu reinado foi desastroso. Aqui nós temos um retrato de um líder ímpio, de um líder que fracassou, que deveria ser um representante de Deus para o seu povo, mas que na verdade imitou o inimigo de Deus. Quando você lê a continuidade do relato de 2 Reis, Acaz tem um filho, um sucessor chamado Ezequias. E Ezequias iria limpar a casa de Deus, promover uma reforma espiritual na nação, acender novamente a lâmpada da esperança, ainda que por um breve tempo. A linhagem de Davi iria continuar. Um rei novo e melhor estava a caminho, Ezequias. Mas Ezequias também iria morrer. Bem, eu queria caminhar para o final. Qual é o principal assunto de 2 Reis? É procurar e esperar o encontro com o rei certo. O principal assunto de 2 Reis é mostrar que reis humanos falíveis são insuficientes para governar o povo de Deus com plena justiça e santidade. Nós precisamos de um rei maior e melhor. O reinado de Acaz acena para nós a necessidade de um governante perfeito. Acaz levou o povo de Judá a sofrer por causa do seu pecado. Quando os governantes são ímpios, as nações sofrem e padecem. Acaz foi um exemplo claríssimo disso, mostrando a fraqueza de um homem que não confia no Senhor, mas confia nas suas próprias soluções. Meu querido, minha querida, nós temos um rei melhor do que Acaz. E o nome desse rei
é Jesus Cristo. Ele é o filho de Davi. Ele é o filho unigênito de Deus. Ele é o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Acás fracassou, mas Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ele não fracassa. Acás pecou, mas Jesus Cristo não pecou. Acás adorou falsos deuses, mas Jesus Cristo é o verdadeiro Deus que é digno de ser adorado. Acás sacrificou o seu filho como uma expressão de culto pagão, mas Jesus Cristo sacrificou a sua própria vida para que nós possamos ter vida eterna e cultuarmos o verdadeiro Deus para sempre. Nós temos um Rei superior. Nós temos um Rei, o Rei que é a nossa segurança. Na vida, nós podemos ser ameaçados por circunstâncias externas ou internas. Podemos estar muitas vezes cercados por temores, mas diferentemente de Acás, Deus está dizendo para nós: confiemos no Senhor. Confiemos no Rei Todo-Poderoso, naquele que é a nossa segurança, que é a nossa proteção, que é o nosso guarda fiel. O salmista no Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Esse Rei não dormita. Esse Rei não cochila, ele é o guarda de Israel, ele é o guarda do Israel de Deus hoje, que é a igreja. Nós não temos como rei Acás, nós temos como rei Jesus Cristo, cujo reinado é eterno, que não pode ser vencido pela morte, e é justo, que não pode ser tocado pela corrupção. Eu quero lhe convidar, meu amado, minha amada, a confiar no Senhor, a ter a sua vida rendida a Jesus Cristo mediante a fé, e a saber que em Cristo nós temos segurança. A nossa segurança não está nos homens, a nossa segurança não está em instituições, a nossa segurança não reside em poderes humanos, a nossa segurança está no autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o Rei. Que eu e você possamos olhar para Jesus, que eu e você possamos seguir a Jesus de todo o nosso coração, possamos depender de Jesus, possamos amá-lo, possamos ter a nossa vida totalmente entregue a Ele, com a certeza de que Ele nos governará em amor, em santidade, cuidando de nós para todo o sempre. Não tenha medo das ameaças da vida. Confie em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, que lhe dá segurança eterna. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento aqui tão especial em que meditamos na tua verdade. Senhor, aplica a tua palavra em nosso coração. Livra-nos dos caminhos da idolatria. Livra-nos de uma falsa confiança, de uma confiança colocada em pessoas erradas. Senhor, guarda o nosso coração de um culto falso, de um culto pagão. Senhor, que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Que a nossa vida esteja totalmente rendida ao senhorio de Jesus Cristo,
o eterno Rei. Senhor, nós pedimos que Tu conduzas a nossa vida em santidade, em pureza. Livra-nos de andar nos caminhos de Acás. Guarda o nosso coração de todo mal. Que a gente esteja aberto não à influência do paganismo, não à influência desse mundo corrompido, mas que a gente esteja aberto à influência do Teu Espírito, que fala conosco pela Tua palavra. Abençoa-nos. Abençoe, ó Deus, cada homem, cada mulher, cada família. Senhor, nós oramos pelos enfermos. Cura aqueles que estão doentes. Sara, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pelos endividados. Supre as necessidades deles, Senhor. Abre portas também de emprego. Oramos por cada família. Abençoe os nossos lares. Que eles Te amem. Que eles vivam para Ti. Que haja harmonia na nossa casa. Que haja paz. Que haja presença do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor reine na nossa vida. Em nome de Jesus. Abençoe a Tua igreja. Abençoe o Brasil. Abençoe o mundo, que o Teu reino se estenda, ó Jesus querido, até o dia em que o Senhor voltará em glória e de maneira visível estabelecerá um reino de justiça, de paz para todos sempre, e todo mal será banido. Maranata. Essa é a nossa esperança, Senhor. Essa é a nossa esperança de vivermos sob um reinado totalmente justo, próspero, seguro. Ó Senhor, obrigado porque Tu nos promete isso. Obrigado porque o Senhor cumpre a Tua palavra. Te agradecemos. Oramos em nome do nosso Salvador. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor mais uma canção. Louve ao Rei dos Reis. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Cantemos, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva
leva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Bem, queridos, encerramos mais um momento de pastoreio. Muito bom estarmos aqui podendo aprender da palavra do Senhor. Que Deus abençoe muito o seu coração. Confie em Deus. Descanse na providência dEle. O adore com toda a sua alma. Tenha o seu coração rendido à vontade do Senhor e não à idolatria, e não a crendices, ou a paganismo, ou a sincretismo religioso, mas que a nossa vida esteja firmada na palavra de Deus e no Senhor da palavra. E assim, não importa o tempo, teremos e temos a verdadeira segurança, que é Jesus Cristo. Deus lhe abençoe muito, com graça, misericórdia e paz. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor.